Buster Malhart é um filme lançado em 2016, bem antes do Rami Malek ter sua carreira alavancada por seu Oscar, né? O filme lançado um ano depois da primeira temporada de Mr. Robot tem, na verdade, semelhanças demais com a obra. É impossível para mim mencionar uma realidade paralela mental sem mencionar Buster Malhart. É um filme muito intrigante que me pareceu um cruzamento modernizado entre Clube da Luta e Donnie Darko. Existem algumas maneiras de interpretar esse filme. Eu vou contar agora toda a história do filme, então obviamente terão spoilers. Jonah, ou Jonas, como quiser chamar, é um homem casado e tem uma filha de 2 anos. A premissa inicial é que ele tem insônia, e o filme se passa em uma época em específico onde ele tem que cobrir vários turnos à noite, enquanto tenta conciliar sua vida familiar de dia. Tudo isso enquanto tenta juntar dinheiro para sair da casa de seus sogros, dos quais parecem ver a presença dele como um estorvo. O que tende a ser muito, muito difícil. The solution is we get out. We find space of our own. We find a way to be happy outside of this fucking house. Oh, and we pay rent every month. Every month. For how many years? Becoming what? Slaves to this system like everybody else. And she becomes a slave too. She needs something different. We need mountains. We need dirt. We need air. Can't live here. And then what's the point? What's the point of living here for 3 years with that fucking bitch? Huh? What were we doing? What were we saving for? Fica claro aqui o desejo de Jonas em tentar sair do sistema em que está inserido, seja o sistema econômico, social ou mesmo familiar. Mas é como se eles tivessem um beco sem saída. Como sua própria mulher diz, eles têm uma filha de 2 anos. Sabemos muito pouco sobre Jonas. A única coisa que temos certeza sobre seu passado é que ele tem um histórico criminal. E segundo sua mulher conta, ele tende a se lembrar do passado de forma diferente do que o passado realmente foi. Em sua versão fantasiosa, ele era um vagabundo perdido, que encontrou Marty, uma garota de igreja que o ensinou sobre a Bíblia, e o converteu e o transformou para viver uma vida digna. A versão de Marty é bem diferente. Como ela mesma conta na igreja, ela era uma viciada em drogas e abusava de seu corpo. Ela se odiava e odiava a todos. Ela ainda afirma que graças à igreja e a Jonas, que encontrou forças para ter uma família com ela, ela teve a capacidade de deixar seu passado para trás. Essa cena, por exemplo, nos mostra a perspectiva de ambos sobre como e por que eles estão juntos. Well, you're cute. I was a bum. You're a cute bum. Dirty fleas and grimy deeds. You didn't have fleas. You're just the most pristine little church girl. Lately in a suit, talking to me about Jesus. If that's how you like to remember it, that's fine. That is how I like to remember it. Right, I remember it. I brought you into the pantry. And you were so starved for affection, you fell in love right away. And you've been trapped ever since. O filme faz de tudo possível para assimilar a condição atual de Jonas como um aprisionamento. Ao mesmo tempo, onde sua família representa o ápice de sua felicidade, e é justamente por eles que ele faz as coisas que faz e enfrenta as coisas que enfrenta, ao mesmo tempo, inevitavelmente, ele não é livre por conta deles. Por conta deles, ele não pode fugir do sistema, por assim dizer. Tudo indica é que antes de tudo isso, Jonas era na verdade um morador de rua. O filme mescla cenas dele barbudo com cenas da atualidade. Por essa razão, nos parece que as cenas dele barbudo representam o seu passado, só que não. Logo aprendemos que essa cena se passa depois dos eventos de todo o filme, ou mesmo durante. Mas como assim durante, você me pergunta? Bom, o filme brinca com a ideia de que existem 2 Jonas vivendo simultaneamente, e eles eventualmente até acabam se encontrando. O filme até fornece uma explicação despirocada para o conceito. Apesar de eu, pessoalmente, interpretar tudo surreal nesse filme como uma grande metáfora sobre o personagem, a ideia do filme não é realidades paralelas, e sim a mesma realidade dividida acontecendo dentro dela mesma. É o que a gente chama de inversão, um acontecimento que tem o dever de mudar a realidade. A teoria é que o universo tem o formato de uma maçã, e a parte de baixo da maçã possui o seu esfíncter,
que é na verdade um buraco negro, que é justamente a passagem para fora da inversão, que é nada mais nada menos do que uma falha na matriz da realidade. Um erro que ocorre e muda a realidade. Nesse caso, o erro seria Jonah. O erro é que existem 2 Jonas na mesma realidade, e isso precisa ser corrigido. Os 2 Jonas podem ser vistos como uma metáfora dos desejos do personagem. O desejo de ter uma família e o desejo de ser livre. A passagem para fora da matriz representa a escolha. Para ensiná-lo a como ser livre, é aí que entra o profeta, um homem que se descreve como o último homem livre, e também se descreve como um exterminador, que acha os bugs da realidade e os conserta. Enquanto isso, num futuro nem tão distante, um ladrão de casas conhecido pela mídia como Buster faz coisas muito estranhas, como se manter constantemente semi-nu ou pelado, defecar em panelas e virar quartos ao contrário. Como eu disse, Jonah trabalha em um hotel. Ele dá um quarto ao último homem livre. E eles armam um esquema para roubarem dinheiro dos indivíduos ricos que vão ao hotel. Sim, roubar indivíduos ricos. O plano de Jonas e sua motivação é clara para nós. Essa é uma tentativa dele escapar do sistema em que está inserido, e assim dar uma vida melhor à sua mulher e filha. Mas ao mesmo tempo, a sua mulher e filha fazem parte do sistema em si. Fazem parte da inversão. Justamente por conta delas, Jonas realmente não quer mais roubar e de forma alguma fazer parte desse esquema que o último homem livre colocou ele. Então ele encerra qualquer tipo de relação com ele. O último homem livre retorna novamente, desta vez espancado, sinalizando o conflito interno nas decisões de Jonah, que luta mentalmente para tomar uma decisão sobre sua vida. Ele retorna pedindo ajuda, e Jonas decide dar mais uma chance a ele, permitindo que ele durma no hotel mais uma noite. Coincidentemente, essa é uma noite em que Jonas havia prometido à sua mulher que eles estariam juntos. Como consequência, ela e sua filha estão no hotel também. Jonas passa algumas vezes para checar se elas estão bem, e volta ao seu turno, esperando que o tempo passe rápido. Mas não passa. Depois de aprender mais sobre a teoria da inversão em um vídeo na internet, ele volta à mesa da recepção. E o local onde geralmente está a foto de sua família, a foto ainda está lá, mas há algo diferente. Ela está invertida. Jonas se desespera. Ele já sabe o que aconteceu. Nós, a audiência, ainda estamos em dúvida. Quando seu turno finalmente termina, ele corre. Ao entrar no quarto, ele se depara com sua mulher e filha mortas. Elas foram brutalmente assassinadas. Bom, inicialmente parece que esse é o motivo de ele se isolar e se tornar quem ele é depois, arrombando casas, invertendo a vida das pessoas. É como uma história de origem de um assassino em série, só que sem a parte dos assassinatos, já que Buster nunca realmente mata ninguém. Em teoria. Logo depois, mais tarde no filme, aprendemos com as filmagens das câmeras de segurança que o último homem livre nunca realmente entrou no hotel. Aliás, ele nunca realmente esteve ali. Era Jonas, sozinho, o tempo todo. Agora, ele já é cogitado como assassino por todos, inclusive por si mesmo. Ao pegar a estrada, Jonas se depara com 2 caminhos. 2 caminhos diferentes. Ele sai do carro e caminha até o meio deles. Algo acontece e ele se divide. 2 Jonas idênticos andam por caminhos diferentes. É assim que o filme traz a ideia de que o suposto passado e o suposto futuro são na verdade 2 futuros, de 2 Jonas diferentes, divididos a partir do primeiro Jonas que teria cometido o crime em uma crise de loucura. Já que não sabemos nada sobre seu passado, ele pode ser na verdade louco, e tudo isso é uma fantasia para não culpar a si mesmo, tentar escapar da situação em que está e se tornar o último homem livre. Ou realmente existe um bug no sistema, e o segundo profeta da inversão foi mandado para terminar esse bug, como essa cena sugere. You've been there for a long time. Why am I there? There's been a mistake. There's a bug in the system. How can I fix it? We sent an exterminator. I'm like a roving exterminator. I find the bugs, I fix the binary. We are sorry for your loss. Tem um porém. Qual seria o bug do sistema? E é exatamente onde a metáfora principal do filme se desenvolve. A principal mensagem do filme é realmente possível ser livre? Essa cena sugere que o bug na verdade não é existir 2 Jonas, e sim só existir um.
Segundo o vidente na televisão, um exterminador foi mandado para consertar o bug no sistema. E o que ele faz? Ele mata a família de Jonas. Metaforicamente falando, o bug é sua família, pois o desejo de Jonas em ser livre nunca será completado enquanto ele estiver com eles. Então é aqui onde a pergunta de que se Jonas realmente matou elas se torna irrelevante, porque sendo o último homem livre ou sendo ele, de uma forma ou de outra, sua família está morta, como consequência dele querer ser livre. No final do filme, os dois Jonas se encontram, um confronta o outro. O filme nunca mostra, mas tudo dá a entender que o Jonas sem barba mata o barbudo. Ele mata uma parte de si mesmo, justo a parte que almejava a tal liberdade. Logo depois, ainda tendo que lidar com a consequência de seus crimes, ele é encurralado na floresta e misteriosamente desaparece na caverna, como se um buraco negro o tivesse sugado. O filme termina com Jonas transportado para uma ilha, onde, ao acordar, tem vislumbres de sua mulher e filha brincando na praia. Está em uma versão especial de Paraíso. Mais cedo, o próprio filme explica esse conceito. É como se ele tivesse cumprido sua missão. E assim fica claro que o profeta mandado para consertar o bug na matriz é ele mesmo. O filme é sobre um homem casado e pai lutando contra seu desejo de liberdade, uma vez que a liberdade não é o que parece. O que nos leva à interpretação 1. O filme é sobre Jonas, o personagem principal, e sua batalha contra a insônia, mal-estar mental e seu desejo de se desconectar da máquina da sociedade que o mantém trabalhando em um emprego sem saída, e, eventualmente, seu desejo desconhecido de também desconectar-se de sua vida familiar e ser, entre aspas, livre. Nessa interpretação, aceitamos a óbvia noção de que o homem no hotel não é real e que Jonah matou sua família. Também aceitamos que sua presença nas montanhas e sua jornada no barco ocorram antes e depois uma da outra. Essa interpretação exige, aliás, que a jornada no barco esteja em sua cabeça e que ele tenha perdido a cabeça depois de toda a privação de sono, o que lhe permitiu alucinar a vidente falando com ele no programa de TV. A jornada no barco que acontece no final do filme seria uma inspiração a tudo o que aconteceu antes, pois Buster descobre na TV que acharam uma garrafa no mar com um bilhete escrito por ele. No bilhete, ele conta que está perdido no mar há muito tempo. Ele revela seu nome antes de se tornar imigrante, Onus Quato, que agora é conhecido como Jonas Coyat. É revelado que ele se perdeu no mar durante uma tempestade enquanto estava em uma viagem de pesca no México, e foi dado como morto. Tempos depois, em outro continente, ele se torna um mendigo e conhece Marty, e a história segue daí. Mas no barco, que seria agora em sua mente, ele aceita essas forças duplas e opostas, de querer se conectar e ter uma família versus querer andar livremente. Ou permite que um desses desejos seja comido pela baleia metafórica. A cena na praia depois poderia ser tomada como uma conclusão do sonho ou ilusão, ou a conclusão da lógica do que ele gostaria que acontecesse no céu. Então, toda essa suposição de que Jonas vive em um mundo normal, como o nosso, onde coisas mágicas não acontecem, o último homem livre é uma ilusão. O próprio Jonas matou sua família porque ele queria se libertar de suas obrigações e explorar o mundo. Porém, um filme tão complexo quanto esse nos apresenta outras vertentes. Com isso em mente, aqui está a interpretação 2. O filme é sobre Jonas e sua batalha para reconciliar o seu eu duplo, sua identidade como homem de família que cuida de suas responsabilidades e sua identidade como um homem primitivo que não tem apego e que vagueia a uma terra livre para experimentar o que ele quiser. No mundo de Jonas também existe uma poderosa força mágica que garante que as pessoas estejam onde deveriam estar, e foram elas que expuseram os eventos que culminaram na morte de sua família. Para expandir a poderosa força, um dia essa força, novamente apelidada de inversão, descobre que Jonah não está onde deveria estar na vida. Ele não deveria ser um homem de família, ele deveria ser um andarilho sem apego. A força envia um reparador de bugs, também conhecido como o Profeta, que só pode ser visto por Jonas. O Profeta não faz parte da mente de Jonas, e não é uma ilusão. Ele realmente existe, e ele realmente rouba coisas enquanto Jonas está no hotel. O Profeta percebe que o problema que ele deveria consertar é que Jonas nunca deveria ter uma família. Então, ele os mata. Sai após finalizar seu trabalho e deixa Jonas com a bagunça, fazendo ele acreditar que ele mesmo teria matado eles. Jonas talvez perceba no fundo de sua mente que sua família era o bug que precisava ser consertado, mas ele tem tanta dificuldade em aceitar isso que isso quebra sua alma, quebra seu coração, e ele literalmente se divide em dois seres físicos diferentes quando chega à estrada.
Talvez o Jonah que segue a estrada acima, ou seja, Buster, seja quem ainda quer uma vida em família. E talvez por isso que ele está constantemente invadindo casas de férias nas montanhas, que geralmente são ocupadas por famílias reais. Por outro lado, Jonas que desce a estrada baixa é aquele que evita o apego e a paternidade e decide ir o mais longe possível da civilização e decide falar quase inteiramente em espanhol, ao contrário de Buster, que fala quase inteiramente inglês. Quase. Estamos en el vientre de la ballena, mi amigo. Isso o leva a ficar totalmente sozinho. Eventualmente, Buster percebe o que aconteceu com ele quando liga para a linha direta com a vidente e acaba conversando diretamente com a força da inversão. Essa percepção o puxa para fora das montanhas, completamente quando ele atira para o céu. Ele realmente se teletransporta para o barco e é forçado a ser morto, matar o homem da estrada ou talvez encontrar uma maneira de os dois seres se tornarem um. Agora, seguindo essa linha de pensamento não muito lúcida, né? O que realmente acontece nos momentos finais do filme? O pouso dele na praia significa que um deles morreu? Ou os dois se juntaram novamente em um? Ou Jonas está morto e isso é o paraíso? Ou onde ele passou pelo buraco negro, pelo esfíncter, e saiu para aquele lugar tranquilo que tanto procurava? O concerto de bugs que matou sua família os enviou pelo buraco mais cedo? Se sim, era essa a intenção da entidade da inversão o tempo todo? Era reuni-los? E na verdade essa foi uma lição para ele aprender o valor da família? Enfim, eu realmente gosto de ver o filme a partir da lente surreal e compará-la com a lente real. É muito mais interessante se você aceitar que esses eventos são inexplicavelmente reais. Toda a explicação da teoria da inversão tem sempre uma menção ao anal, nesse caso, ao esfíncter da realidade. Quando Buster está solto, agora livre de seu trabalho e família, ele defeca em panelas, quase como se fosse um sinal de liberdade. A sogra de Jonas acha ofensivo um desenho animado onde o personagem anda pelado. A filha de Jonas gosta do desenho e ele também, porque o personagem é livre, assim como Buster é livre para ficar nu o tempo todo se quiser. A história tem muitos elementos religiosos. Primeiro de tudo, Jonas no barco não é uma persona. Ele é uma metáfora para o que o Jonas/Buster está passando. O livro de Jonas, da Bíblia, nos fala sobre Jonas, que foi ordenado por Deus para embarcar em um navio e navegar para uma cidade e proclamar aos seus habitantes que eles devem se arrepender ou enfrentar a ira do seu Criador. No entanto, Jonas é lançado ao mar, em uma tempestade, e é engolido por uma baleia, e depois é levado de volta à praia. O nosso Jonas matou sua família em um estado de confusão. Nós o vemos perceber as coisas de maneira diferente, como se tivesse sido afetado por alguma coisa. Como se tivesse sido ordenado a fazê-lo por vozes, talvez. Ele teve um colapso mental, entrou na personalidade de Buster e agora tinha que contar ao mundo sobre a segunda inversão para salvar todos desse desastre, muito similar ao Jonas da Bíblia, tentando alertar as pessoas. A mensagem na TV pode ter sido algum tipo de intervenção divina. Também pode ter sido um dos delírios de Buster. Como os dois Jonas são divididos por dois caminhos, duas escolhas diferentes, o Jonah de cima pode ser o Jonah que tenta alertar a humanidade sobre a inversão que está vindo. E o Jonah de baixo pode ser o Jonah que se esconde de Deus, que não pretende seguir as ordens de seu Criador. Mas para mim, o ponto sobre o filme é que é impossível ser livre, porque uma escolha sempre te priva de algo. Se você é um homem solteiro, você é privado de ter uma vida de casado. Se você é um homem casado, você é privado de ter uma vida de solteiro. Se você é casado, você tem problemas de casado, e se você é solteiro, você tem problemas de solteiro. Claro que nesse último caso é bem menos problemas. Por mais que uma escolha ou outra te dê menos problemas, de qualquer forma você vai tê-los e é impossível ter tudo. É esse o ponto, tá? É impossível ter tudo. A partir do momento onde você escolhe um caminho, você elimina a versão anterior do outro caminho que você poderia ter seguido. Essa é a vida. Lide com isso. Então, você é livre, mas ao mesmo tempo você não pode ter o que quer. Veja bem, em ambos os cenários, para Jonas, isso acontece. É realmente possível ser livre? E mesmo que fosse, qual o preço necessário? E mesmo, o que define liberdade? Você tem liberdade para escolher, mas eventualmente seu senso de liberdade é ilusório. Isso tem muito a ver com divindades e a ideia de destino mesmo. Se o erro no sistema seria de qualquer forma corrigido, do que as escolhas de Jonah realmente importam? Se de um jeito ou de outro ele terminaria no mesmo lugar? O mesmo paradoxo ocorre com a história de Jonas na Bíblia. Se Deus deu livre-arbítrio para ele,
como o que é destinado a acontecer realmente acontece, o que nos leva à interpretação 3. A história de Jonas foi um loop. Eu digo que foi um loop porque não é mais um loop. Afinal, a lógica é que se a maçã é o universo, ao sair pelo esfíncter da maçã, ele sai do loop da realidade. Assim como conceitos como a teoria M, uma das vertentes usadas pelo assassino da primeira temporada de True Detective, a jornada de Jonas seria um loop do qual ele teria que, inevitavelmente, autoconsertar sua realidade. E no final da história, quando ele mata a si mesmo, ou funde-se a si mesmo, ou mesmo mata a ideia de liberdade, é quando ele escapa do loop e foge dele pelo esfíncter da realidade. Sua missão estaria completa, assim como Jonas da Bíblia. E por mais que ele não teria conseguido alertar todos sobre o inevitável, a metáfora é que ele teria mudado sua mentalidade. E esse final representa Jonas dando valor ao que ele tinha inicialmente. There are very few free men left. Let me guess, you're one of them. Feel like I know you. Doubtful. What do you do? Computer systems engineer, consultant. See, for millions of years, man roamed free under the stars. Only the strong and the lucky survived or procreated. It was absolutely brutal. All sex was rape. You know the drill. I don't. It was, until one day Eve flipped the script. She introduced Adam to her fruit, which is really just code for clitoris. And the whole system got rebooted. Bong! The first inversion. Little by little, we started to build civilization in binary. Logic, rules, inputs and outputs. But see, there's a catch. The better the system, the more a trap it is for the individual. We've walled ourselves in. Now, what I do for a living has to do with termite control. There's a bug in the system. Not many people know about it yet, but they soon will. Ever heard of Y2K? No. No. When we hit the year 2000, our computer systems, they're gonna fail. System reboot on a global scale. I'm talking economic collapse, security breaches on every level, Pentagon, CIA. It's gonna be a bloodbath. How do you know? How do I know? Sources on the inside, backwater channels with like-minded hackers, burning fucking bushes everywhere I look. I'm the prophet of the second inversion. Como o profeta da segunda inversão diz, a primeira inversão ocorreu quando Adão comeu o fruto do Jardim do Éden, onde Adão e Eva encontraram liberdade após desafiar as leis estruturadas de conformidade criadas por Deus. E depois que os indivíduos foram livres para sair das limitações que o Jardim do Éden apresentava, eles se reproduziram, criando assim uma sociedade onde pudessem construir seus próprios confinamentos, como governos, países e corporações. Então, enquanto a primeira inversão seria, na verdade, Adão e Eva comendo o fruto proibido e fugindo assim de um local do qual eles foram criados à imagem de Deus, e eles criando uma sociedade criada à imagem deles, a segunda inversão seria o colapso desta mesma sociedade. Nesse caso, o mundo como conhecemos chegando ao fim, ou pelo menos o sistema criado pelos humanos, dando assim liberdade aos indivíduos. Assim como acontece com os Jonas da história bíblica, o nosso Jonas é comido pela baleia e está metaforicamente dentro da baleia. Ele mesmo diz isso no final do filme. Estamos en el vientre de la ballena, mi amigo. Isso está no programa de TV que a Marte assiste. Can the heart ever be whole? Only the whale knows its secrets. The whale is the living temple. Go, Jonah, to the mountain. Go, Jonah, to the sea. As far away from yourself as you can get. The storm will follow, and nothing is for certain. E até na música no início do filme, que é sobre estar na barriga de uma baleia. Starving in the belly of a whale. Seguindo a interpretação 1, da qual eu digo que Jonas teria enlouquecido e matado sua própria família, a baleia representaria uma doença mental, uma forma de sua mente realmente projetar os momentos de decisão da vida de Jonas baseado em seus desejos. Seguindo a interpretação 2, da qual eu digo que a inversão é uma força paranormal que corrige o bug do universo, a baleia é justamente essa força que engole Jonas logo depois de remover sua família da realidade. A baleia representando essa força, que é mostrada em forma de maçã, engole Jonas e após ele mesmo corrigir o bug da realidade, cospe ele e o joga para fora da força da inversão. Já seguindo a interpretação 3, da qual eu digo que a vida de Jonas seria um loop,
O loop é justamente a maçã em si, um loop do qual ele passou diversas vezes. O loop seria na verdade o erro da matriz e o profeta é mandado para corrigir esse erro. Ele corrige e por isso que Jonas consegue escapar pelo esfíncter da maçã. De qualquer forma, seguindo as interpretações, o resultado é o mesmo. Jonas vai parar do outro lado com sua família. Isso representa a força do personagem em resolver seus dilemas morais e mentais. Sua jornada é uma forma de ele descobrir o que ele realmente quer em sua vida e como deve vivê-la. Back up the cul-de-sac. Come on, do your worst. You've quit your job again.